Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Estamos no nosso segundo dia de exposição do Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 e no capítulo 4. No capítulo 3 nós temos no primeiro momento a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu quero pontuar aqui que como João era um discípulo muito próximo de Jesus, nós vemos que nas situações mais assim delicadas era Pedro, Tiago e João que estavam sempre com Jesus, não eram os 12. Então nós temos ali uma peculiaridade de aproximação de João com Jesus. Eu acredito, quando nós vemos narrar que ele deitava no peito de Jesus, ele tinha ainda dos três uma aproximação muito maior, porque nós não vemos esse relato de Nicodemos nos outros evangelhos. Dá a entender-se que era algo que ele soube por ser mais íntimo de Jesus e de repente Jesus compartilhar com ele isso que ocorreu. Então nós vemos Nicodemos chegar para falar com Jesus. Ele era um líder, entre os judeus ali, era um líder destacado, nós vemos no início do capítulo, e ele veio conversar com Jesus, já era noite, e ele veio perguntar, que era a pergunta que todos tinham, era a indagação. Primeiro ele chega reconhecendo que Jesus era enviado de Deus, que ninguém poderia realizar aqueles atos que Jesus realizava se não viesse realmente de Deus. Então ele reconhece, Jesus confirma, fala que ele está absolutamente correto com isso. E ele começa a perguntar como que a gente, o que eu devo fazer, o que deve acontecer para herdar o reino de Deus. Ele queria questionar a Jesus sobre isso, o que devo fazer, o que ocorre. E Jesus começa a descrever ali aquilo que já é conhecido por muitos, necessário fazer nascer de novo. E ele indaga Jesus, mas espera aí, como nascer de novo? Poderia eu entrar novamente no ventre da minha mãe? E vai aquele discurso com Jesus que de repente parece assim, nossa, mas será que esse cara era tão assim, era tão tapado para não entender isso? Eu não acredito, por ser um líder, por ser uma pessoa estudiosa, muito capacitada, e parábolas era algo comum de ser usado naquela época, não foi só usado por Jesus. E então eu acredito que nessa indagação ele estava de repente perguntando, será que tudo aquilo que eu aprendi eu tenho que aprender novamente? Ele estava indagando Jesus. Você vê um pouquinho abaixo, Jesus fala que ele negava a realidade com perguntas. Ele negava toda a realidade fazendo perguntas para o Senhor. E Jesus vai e responde, não, você precisa nascer da água do Espírito. Jesus estava dizendo para ele que nascer de novo era uma obra do Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que faz essa obra maravilhosa em nós. Assim a gente pode fazer um paralelo, com a questão do nascer. Uma criança não precisa de um curso para nascer. Uma criança não precisa submeter a um aprendizado para que ela venha a nascer. É algo natural. Todo o trabalho de um nascimento de uma criança, toda a força que tem que ser feita, toda a análise de contrações é feita pela mãe. A mãe tem a percepção, é na mãe que acontece todos os sintomas para que a criança venha a nascer. Então a criança ela não tem uma participação ativa no nascimento, porque ela não precisa aprender. E quando Jesus faz esse paralelo e nós olhamos para o mundo espiritual, o nascer de novo é algo que vem de Deus. A regeneração, nascer do Espírito, é algo que vem de Deus para nós. É obra do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos convence do pecado, do erro, da justiça. É Ele que nos revela Jesus. Então Jesus nessa conversa estava trazendo para Nicodemos que somente pelo Espírito, nascer do Espírito, somente dessa forma que poderia nascer de novo, ter um novo nascimento a partir de Cristo, a partir do ensinamento que Jesus estava trazendo, através dessa nova aliança que nasceria na cruz. Ele cita ainda sobre a serpente que Moisés levantou no deserto. Ele cita que ele também, o Filho do Homem também seria levantado, aquele que cresce. Então ele estava trazendo assim algo profundo para Nicodemos, de que ele, somente pela obra do Espírito Santo, não era o estudo como os fariseus, como os líderes, os mestres estudavam, não era essa forma que traria o reino a eles, era exatamente pelo Espírito Santo.
Então ele vai trazendo toda a informação nessa conversa com Nicodemos e vai mostrando para ele a necessidade de confiar em Jesus. Fala para ele que só ele que esteve, só pode voltar para o alto aquele que já esteve. Então você vê João aqui novamente trazendo nessa história a divindade de Cristo, mostrando ali para os seus leitores e para nós hoje em pleno século XXI que Jesus, ele era Deus, ele era o enviado de Deus à terra para salvar, para regenerar. E nós vemos que mais adiante, Jesus conversando com ele, depois de falar sobre o Espírito, ele pergunta, nós vemos aquele versículo que é tão conhecido de João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, eu vou ler aqui na versão parafraseada, que diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, o seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter a vida plena e eterna. É interessante que Jesus aqui, do 16 em diante, qual que é o relato? Jesus não veio para condenar o mundo, até mesmo porque o mundo já estava condenado. Às vezes as pessoas fazem uma leitura não muito correta sobre esse texto. Então Jesus não veio condenar, até mesmo porque todos nós já estávamos condenados, já havia uma condenação sobre nós. Nós já estávamos sentenciados, não havia nada a se fazer para que mudasse a sentença, pois o salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus veio, ele veio para trazer uma esperança. Ele veio para pôr as coisas no eixo, para abrir uma porta de salvação através da regeneração. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Então o fato dele não vir condenar o mundo é porque o mundo já estava condenado. Então ele veio trazer salvação ao mundo condenado. Ele veio trazer regeneração. Ele veio trazer uma oportunidade, uma opção. Agora ninguém mais precisa ser diretamente cumprir a sentença de condenação. Nós temos a salvação em Cristo. Jesus apresentou, então nós temos aqui o capítulo 3 como uma apresentação do Evangelho, evangelisticamente falando, assim, de uma forma muito profunda. Só esse texto de Jesus com Nicodemos mostra como João estava trazendo ali algo maravilhoso, deixando para nós um material evangelístico perfeito. É só em Jesus, é pelo Espírito, não depende do nosso esforço para nascer de novo, é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Aí nós nascemos e passamos a ter uma nova, fomos regenerados em Cristo, uma nova vida, uma nova filiação. Se nascemos de novo, numa nova concepção, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então é algo maravilhoso que nós vemos nesse diálogo, nesse discurso que Jesus tem com Nicodemos. Aí por final dessa conversa, Jesus, ele, do 29 em diante, fala que ele é a luz do mundo. Essa luz invadiu e dá-se a entender aqui, fazer um comentário com vocês, que por que as pessoas fogem da luz? Porque a luz revela. Vamos pensar, se você está com uma roupa suja, se você está com a roupa rasgada e você estiver num lugar claro, todos verão a sujeira da sua roupa, as suas roupas rasgadas, todos verão esses problemas em você. Mas quando você está no escuro, se estiver bem escuro, ninguém vai ver se há roupa rasgada ou roupa suja. Então de repente você ficará mais confortável. Então Jesus, ele é justamente essa luz que expõe a sujeira da nossa roupa, a roupa rasgada, os defeitos que temos. Então as pessoas, quando fogem de Jesus, quando as pessoas não querem a luta, a briga de todo mundo, em todo tempo querer negar Jesus, querer negar a existência, porque Jesus, ele traz luz. Jesus, ele clareia, ele mostra, ele evidencia a nossa realidade. E o fato de termos as roupas rasgadas e sujas não quer dizer que isso é uma sentença final. Em Jesus
Na luz que é Jesus nós podemos ter as nossas vestes limpas, as nossas vestes consertadas. É em Jesus que nós somos transformados. E aí nós queremos andar na luz, porque andando na luz como Ele na luz está, e tendo comunhão com Ele, aquilo que é visto em nós agora não é mais a roupa rasgada, mas agora as vestes novas, as obras que nós fazemos agora é baseado no novo nascimento, na nova filiação. Então nós temos prazer de andar na luz, porque as pessoas precisam ver em nós agora que nós outrora tínhamos a roupa suja, rasgada, mas em Jesus, no novo nascimento, nascido do Espírito, nós estamos agora limpos, alvos como a neve, e as pessoas veem em nós as obras de Cristo, e o ideal é que as pessoas vejam Cristo em nós. Esse capítulo aqui nos ensina que Cristo precisa ser visualizado em nós. Os seus vizinhos, os seus familiares, as pessoas à sua volta, onde você trabalha, precisa ver Cristo em você. Essa é a ideia. Eu ando na luz, eu ando na transparência. As pessoas que estão à minha volta, os meus filhos, as pessoas mais próximas, eles precisam olhar em mim. Eu preciso ser um modelo de Cristo. Eu preciso inspirar as pessoas a querer andar na luz também. Encerrando esse diálogo com Nicodemos, a partir do versículo 22, agora João traz, como eu tinha dito ontem, havia ali pessoas se juntando na época que João escreveu o Evangelho, e uns acreditavam que João Batista era o Messias. Ainda muitos anos depois, muito depois de João Batista ter morrido, ter sido decapitado, haviam pessoas ainda que criam. Então, mais nesse trecho do final do capítulo 3, do versículo 22 até o versículo final aqui, 36, nós vemos que João novamente traz um testemunho, onde João Batista, ele diz: já disse para vocês, eu não sou o Messias. Alguns discípulos deles estavam assim indagando por que Jesus estava batizando, estava competindo com ele. As pessoas seguiam mais Jesus agora do que ele próprio, e havia esse questionamento. Então ele afirma: já disse para vocês, vocês viram aquele dia, eu não sou o Messias, é ele que é o enviado de Deus. Ainda ele compara: o amigo do noivo fica feliz quando ouve a voz do noivo, porque o amigo do noivo ajuda nos preparativos. O amigo do noivo é aquele que preparava as coisas, ia adiante preparando as coisas para o noivo. Então, quando ouvia a voz do noivo, trazia alegria, porque estava próximo ao casamento, estava próximo da noiva estar junto com o noivo. Então, João faz esse comparativo citando João Batista, para que as pessoas entendessem que João, ele foi o amigo do noivo, aquele que preparou, que acertou as coisas do casamento. E quando ele ouviu a voz do noivo, ele se alegrou, ele transbordou de alegria. Então, novamente, João Batista dá testemunho que Cristo era o Messias, ele é o Filho de Deus. E ele termina no versículo 36 dizendo: quem crê no Filho tem a vida, e quem não crê, quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas ele conhecerá a ira de Deus que permanece sobre ele, a condenação que já está, e ele não se libertou em Cristo, vai permanecer sobre ele. Queridos, agora no capítulo 4, ainda no início, nós vemos ainda um comentário sobre o capítulo 3, né? Fala que eles estavam criando ali uma disputa, uma rivalidade, né? Os mestres estavam criando uma rivalidade entre João Batista e Jesus sobre o batismo. Então Jesus deixa a Judéia, volta para a Galileia, e para chegar na Galileia ele tinha que passar em Samaria. E agora Jesus adentra em Samaria, diz que ele estava cansado e parou próximo a um poço. Aqui temos mais uma história, né, de Jesus e a mulher samaritana, onde nós vemos também somente em João. É mais uma história evangelística maravilhosa. E nós vemos nesse discurso que os outros apóstolos os outros discípulos tinham saído para comprar. Então Jesus estava só, e eu acredito que mais uma história compartilhada pela intimidade que Jesus tinha com João. Então ele começa a dizer que Jesus chega no poço, aí chega a mulher para retirar água. Jesus pede água, e ela fala: mas o senhor não tem nenhum balde aí para que o senhor possa vir a tirar água? E aí ele fala: se soubesse quem te pede água, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria, eu te daria a água da vida, e você nunca mais teria sede.
E aí ela olha e fala, mas o senhor é mais importante que Jacó, que criou esse poço, que os nossos antepassados, e deixou água para nós. E começa nesse discurso, Jesus criando uma situação, porque Jesus tinha um propósito naquela conversa. E aí ela fala para que Jesus pudesse dar essa água para ela também, já que é uma água viva, uma água que ela não teria mais sede. E ela ali era uma mulher simples, diferente do diálogo de Jesus com Nicodemos, que era o mestre da lei. Agora ele está falando com uma mulher que é simples, uma mulher comum. E ela entende, se ele tem uma água mirabulosa, especial, me dê essa água aí, porque eu nunca mais preciso ter esse trabalho árduo de tirar a água do poço, colocar o balde, puxar a água, tomar a água. E Jesus vai criando aquela situação. Ela era samaritana e ela já estava achando estranho desde o início, porque os judeus não conversavam com os samaritanos de forma alguma. Havia uma divisão entre eles, porque quando Samaria foi invadida e houve uma miscigenação, então os israelenses foram misturados ali com outros povos, então não eram mais puros na linhagem, então eles tinham esse preconceito. E Jesus estava conversando e era muito estranho conversar com uma mulher no poço, porque já havia histórias. Quando nós vemos Moisés, ele conheceu a sua esposa num poço. Quando nós vemos a história de Isaac, a Rebeca foi buscada num poço para que Isaac casasse. Ali Eliezer foi buscá-la num poço. Quando nós vemos também Jacó conheceu a sua esposa num poço. E Jesus agora está conversando ali com uma mulher na beira do poço. E tudo isso era muito estranho. E aí Jesus olha para ela quando ela pede da água viva e fala para ela, olha, vai lá, busca o seu marido na cidade, volte aqui então que a gente continua a conversa. E ela falou, mas eu não tenho marido. E Jesus replica, eu sei que você não tem, você já teve 5, o que você tem hoje não é o seu marido. E naquele momento ela reconhece que Jesus, ele era um profeta. Ela fala a verdade. Jesus fica admirado com ela ser sincera e dizer exatamente a verdade, embora a verdade dela não era uma verdade muito boa para a época, era vergonhosa, mas ela não hesitou em dizer a verdade. Então ela reconhece que Jesus é um profeta, e quando ela reconhece que Jesus é um profeta, ela logo quer tirar uma dúvida. Olha, os nossos antepassados disseram que deveríamos adorar neste monte, mas vocês, Deus, insiste que tem que ser em Jerusalém o lugar. E qual é o lugar certo? E Jesus começa a revelar para ela, olha mulher, está chegando a hora em que vocês samaritanos vão adorar o Pai, mas não nesse monte, nem em Jerusalém. Aí ele começa a dizer que vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, nós judeus adoramos o que conhecemos. E começa a revelar para ela que já chegou o momento que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está abrindo agora para ela, por ser samaritana, ela estava aqui representando ali os gentios, então está chegando a hora que não é nem aqui nem lá. Jesus vai descrevendo para ela a importância do momento que ela está vivendo naquele momento. E ela diz para Jesus, olha, eu não entendo muito disso, não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu sei que viria o Messias, e quando ele chegasse, ele ia esclarecer tudo isso. E neste momento nós vemos uma revelação de Jesus que não vemos em outro momento. Jesus fala para ela, ó, eu sou o Messias. Jesus se declara para ela, ó, eu sou esse Messias que você está dizendo. Você não precisa esperar e nem procurar mais. E aí há uma interrupção aqui de João, que naquele momento os discípulos chegaram e eles ficaram escandalizados. E João aqui diz que eles não falaram, mas dava para ser visto nos olhos dele como eles ficaram escandalizados. E naquele momento a mulher aproveitou a oportunidade, foi para a cidade e ela começou a propagar. Ela começou a dizer às pessoas que havia um profeta que conhecia a vida dela mais do que qualquer outra pessoa, pelo que ele havia dito a ela. E ela começou a chamar as pessoas, olha, só pode ser o Messias. Então nós vemos ali um diálogo de Jesus com o povo que não deveria, teoricamente, ter um diálogo. Jesus ali fala que agora as tradições, aquilo que eles diziam sobre adorar a Deus, estava num novo tempo. Agora não era nem ali, nem em Jerusalém e nem em qualquer outra parte, porque o Pai estava à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que realmente desejassem o adorar em espírito e em verdade. E nós vemos
o quanto foi importante esse diálogo, como o Senhor ganhou a confiança, o coração daquela mulher, como ela entendeu com a simplicidade dela que ela estava diante do Messias, coisas que os outros mais entendidos tiveram tanta dificuldade. Jesus se declarou unicamente a ela, e ela foi agora para a cidade. Finaliza aqui no versículo 28 e 30, que ela foi assim, ela estava assim tão impressionada que ela foi dizer para as pessoas que encontrou alguém que com certeza poderia ser o Messias tão esperado. Agora do versículo 31 ao versículo 42, nós temos um pequeno diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus ali fala sobre plantio, colheita, fala que eles uns colhem onde não plantou, e bem do versículo 39 ao 42, nós vemos agora o resultado do testemunho da samaritana. Fala que muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a ser seguidores por causa do testemunho da mulher. Qual foi o testemunho da mulher? Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Então aquele testemunho, aquela alegria que a mulher teve em ter ali tido aquela conversa com Jesus, a percepção que Jesus era o Salvador, fez ela de tal forma sair dizendo que as pessoas passaram a crer em Jesus, e eles começaram a seguir Jesus, implorar que Jesus não o abandonasse. Eles queriam que Jesus ficasse ali, ficasse junto com eles. E Jesus fica mais 2 dias, e eles fazem uma declaração muito interessante. A mulher falou: olha, agora nós cremos não mais por causa do seu testemunho ou daquilo que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza que Ele é o Salvador do mundo. Agora não era mais porque a mulher estava testemunhando a respeito do que ela falou com Jesus, do que ela percebeu em Jesus, na declaração de Jesus. Agora eles estavam seguindo e amando a Jesus e crendo nele pelo que eles viram. Isso é tão importante porque nós somos como aquela mulher, nós pregamos, nós falamos de Jesus, mas o intuito não é que nós sejamos o centro, mas que Jesus seja o centro, que as pessoas venham ao conhecimento de Jesus e venham crer nele pelo que ele é. E foi tão interessante. Aquela mulher foi de suma importância para que as pessoas, para que os samaritanos passassem a crer, a reconhecer, a saber que Jesus, o Messias, estava no meio deles. Agora, na última etapa do capítulo 4, que vai do versículo 43 ao 53, Jesus começa a dizer que um profeta não tem honra em sua própria terra, e que diz que ele só foi recebido porque eles ficaram impressionados pelo que ele havia feito naquele casamento, transformando água em vinho. E aí no versículo 46 diz que Jesus estava de volta para Caná da Galileia, lugar onde ele havia transformado água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, um filho de um oficial da corte do rei estava doente. E quando ele soube que Jesus estava ali, ele correu até Jesus. E ele falou assim, olha, ele implorou para que Jesus fosse em sua casa e curasse o seu filho que estava quase morrendo. E Jesus declarou: vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Mas aquele oficial estava ali com o coração tão contrito pela vida do seu filho que ele falou: por favor, a vida do é a vida do meu filho, ele está por um fio. E Jesus naquele momento ele respondeu: vá para casa, o seu filho está vivo. Quero assim fazer um lembrete a vocês. João estava escrevendo muito tempo depois. As pessoas ali não tinham mais contato, provavelmente ninguém tinha tido contato com Jesus, ou pelo menos um contato tão próximo como João. E vamos ler outros milagres aqui no Evangelho de João, mas esse milagre eu quero já fazer uma observação, farei nos outros também, que agora João está trazendo milagres que Jesus não precisou tocar, Jesus não precisou estar presente. Então Jesus falou: vá, o seu filho vive. E quando ele está indo embora, ele estava longe da sua casa, era uma outra cidade. Os seus empregados estão vindo, encontra com ele e fala que o filho estava bom. E ele perguntou: mas a que horas que a febre baixou? Qual foi o momento? E eles falaram: por volta de 1h da tarde. E ele sabia que era exatamente a hora que Jesus tinha dito: olha, o seu filho está vivo. Então João estava dizendo para as pessoas e para nós hoje que não precisava a pessoa ter tido contato com Jesus como João, conhecido ele, estar com ele, para que viesse receber
a graça que Jesus trouxe como filho desse funcionário, desse oficial do rei. Jesus não foi à sua casa, não tocou o seu filho, Jesus não pôs a mão, bastou uma palavra de Jesus a uma distância, bastou um comando de Jesus para que o milagre acontecesse. Então João estava dizendo àquelas pessoas e para nós, não importa se vocês não viram Jesus, não tocaram em Jesus, não viram pessoalmente, basta uma palavra. Essa palavra que eu tenho pregado, que eu tenho dito a vocês de Jesus, é o suficiente para mudar, para transformar a vida de vocês, para fazer vocês nova criatura, para salvar, para fazer a obra completa. Basta uma palavra de Jesus. Queridos, finalizando aqui o nosso segundo dia, que o Senhor os abençoe, guarde vocês, que vocês possam crer nesse Jesus, um Jesus que basta uma palavra dele, um Jesus que nos dá a condição de nascer de novo, e essa condição vem dele. É ele que produz esse nascimento em nós, é ele que transforma nossas vidas através do seu Espírito Santo habitando em nós, nos regenerando, e que também, por outro lado, nós possamos entender que somos como aquela mulher samaritana. Nós recebemos Jesus, nós o conhecemos, nós temos assim a incumbência de dizer às pessoas, de falar para as pessoas o que Jesus fez em nossas vidas, para que outros possam conhecer a esse Jesus maravilhoso. Que o Senhor os abençoe, os guarde, dê um domingo abençoado a todos vocês. Estaremos amanhã novamente juntos, se assim Deus permitir. Um abraço, queridos, fiquem com Deus.